todos, boa noite a todas. Primeiro eu queria agradecer aqui a Unifanop. Eu vou ficar aqui embaixo, porque estou achando estranho esse praticável aqui, né? Você lembra praticável do nosso tempo? Então, isso é do tempo de calorada, né? A gente não tinha dinheiro, então a gente alugava uns praticáveis, né? Aí botava a banda aqui em cima e tal. Chamava esse praticável. Eu acho que chama até hoje de praticável. Bom, então eu queria agradecer ao professor Iade, né, quem faz o curso aqui de psicologia da Unifanop, obrigado pelo convite, né? Eu já estive aqui inclusive nessa sala, nesse auditório, várias vezes. Então, queria abraçar a professora Juliana, né? Nós somos amigos aí de longa data, fomos da mesma gestão do DCE juntos há 26 anos atrás, mais ou menos, e continuamos aí nas lutas de direitos humanos. Eu queria dialogar com vocês, a professora Iade foi bastante generosa comigo, isso é um problema, né, com o tempo. Mas eu queria conversar com vocês sobre 4 grandes temas. Tá? Eu vou utilizar o tema dos homicídios para chegar ao tema da saúde. Então eu queria primeiro falar um pouquinho sobre como é que eu, advogado de direitos humanos, né, me relaciono com o gigantesco campo da saúde. Muito nessa relação saúde e violência, nós aprendemos muito com a saúde, em especial com a categoria de determinantes sociais. A gente, a partir do campo das teorias da saúde, a gente começou a manter intimidade com a ideia de determinantes sociais. Eu vou falar muito rapidamente disso. Queria falar em especial, a partir de violência, de causas externas, homicídio, suicídio e trânsito, de um problema que no estado do Ceará nos aflige muito, que é o de homicídios na faixa etária de 10 a 19 anos. E falar dessa relação de determinantes sociais, tentando dialogar exatamente com o campo da saúde. Em terceiro momento, eu queria pedir para vocês uma reflexão mais ampla sobre a crise civilizatória que a gente está passando. Ou seja, se essas coisas estão acontecendo, a gente não precisa só manejar os conceitos, né? Posso até apresentar os conceitos da melhor forma possível, não sou capaz de fazer isso. Mas é muito importante que a gente compreenda o contexto histórico. Nós estamos vivendo uma crise de civilização, que os nossos avós não viveram. Ou seja, as gerações vivas, elas estão vivendo algo que nenhuma outra etapa da humanidade viveu, pela escala, né? Você pode olhar muito tempo atrás, nem tanto tempo assim. Nós estamos vivendo uma escala de problemas, em caráter planetário, das mais variadas formas. E quarto, obviamente, eu vou falar um pouco das resistências, que são as mais diversas. Então, nesses 40 minutos, né, que o professor Iade nos permitiu, eu queria falar disso. Eu vou primeiro mostrar... Vocês leram o Diário do Nordeste de hoje? Alguém leu o jornal? Alguém ainda lê o jornal? Né? Vocês viram a capa do Diário do Nordeste de hoje? Não? Eu sugiro estudar essa capa. Sugiro. Você viu, professor? Não, ainda não. Crescimento de 70% das internações psiquiátricas de crianças. 70% nas internações psiquiátricas de crianças na última década. Né? Cresce, um mal-estar generalizado. Eu queria falar um pouco sobre isso, das origens disso. Você pode passar, por gentileza, não? Pode passar. Depois eu volto. Vamos olhar esse mapa aqui? Não, o anterior, esse. Eu queria pegar uma experiência para falar de determinantes sociais da saúde. É a experiência do Comitê Cearense de Prevenção de Homicídios na Adolescência. Veja, todas as formulações éticas, religiosas, né? Todas as pactuações sociais, de todas as dimensões humanas, anteriores à nossa, inclusive a nossa, criaram explicações, ritos, mitos, para que a geração mais nova enterrasse a geração mais velha, e não o contrário. Quando a geração mais velha enterra a geração mais nova, tem algum problema nessas sociedades humanas. Cada ponto desse foi um homicídio na faixa etária de 10 a 19 anos. Ano passado, morreram quase 900 seres humanos no estado do Ceará, na faixa etária de 10 a 19 anos, por causa de homicídio. Isso dá 16 assassinatos por semana. 16 assassinatos por semana. Cada ponto desse representa uma vida que foi ceifada muito
precocemente. Essa é a principal causa externa que nós temos, né, matando os jovens de 10 a 19 anos. Na sequência, vem suicídio. As três principais causas externas são homicídio, suicídio e trânsito. A segunda vem suicídio. São 3 homicídios, são 3 suicídios por semana, né, nessa faixa, né, um pouco mais abrangente, que é a faixa etária de jovem, né, vai até 24 anos. Que sociedade é essa que produz, né, tantas mortes jovens por violência? E que mortes são essas? Né? Se a gente olhar, tem um ponto, pode deixar. Alguém tem aquelas coisinhas? Tem? Aquele laserzinho? Tem aí? Pronto, obrigado. Melhora muito aqui a minha vida. Obrigado. Não precisa não. Tá bom. Só isso aqui tá bom. Não precisa ligar não. Veja, eu queria dialogar com vocês sobre cada ponto desse aqui. Alguém está vendo algum ponto no Meireles? Não teve. Olha o Grande Angu do Sul, Grande Bom Jardim, a Grande Barra do Ceará, o Vicente Pison. Essa morte, pronto. Aí a gente vai começar a discutir sobre saúde, né, determinantes sociais. Tem uma pergunta que os companheiros lá do Rio fazem muito, que eu acho sensacional. Dignidade tem CEP? Mas é uma pergunta besta, né? Dignidade tem CEP? Não deveria ter, né? Mas lamentavelmente tem. Veja, essas mortes elas têm idade, cor da pele, sexo, classe social, lugar de moradia. Por isso, a isso, obviamente, prestar atenção a isso, entender que um tema como o da violência, ele é um tema também para a saúde pública, e que há determinantes sociais na compreensão desse fenômeno, não só na compreensão, na estruturação desse fenômeno, para nós é muito importante. Pode passar. Aqui são assentamentos precários em Fortaleza. Tudo aqui quem deu para a gente, Juju, foi o Tanta, o doutor Antônio Lima, que é epidemiologista de Fortaleza. Né? Quem trabalha com epidemiologia deve conhecer bem o Tanta, né? Que eu acho que é uma cabeça muito importante que a gente tem para o Ceará. 44% das mortes nessa faixa etária aconteceram em 17 dos 119 bairros. Ou seja, quase metade das mortes acontece em 17 bairros. Portanto, eu tenho uma hiperconcentração da violência, né, exatamente nesses bairros. Portanto, veja, o problema da violência, quando eu começo a encarar esses dados, eu começo a pensar, bem, não é um problema da ordem laboral, né? Porque, em geral, como é que a sociedade responde a essa violência? Primeiro, ela não a compreende como um problema de saúde ou um problema social. Ela acha que é um problema da ordem da moral. Ela vai dizer, menino de 16 anos, 2 balas nas costas, corpo largado num terreno baldio. Qual é a primeira explicação socialmente aceita e difundida? Qual é? Hein? Pode ser. Exato. Veja, a palavra envolvido é uma palavra legitimadora para essa morte. Ele estava envolvido. Né? Ele estava envolvido. Ou seja, você sequer se preocupa eticamente em perguntar quais são as situações, né, os determinantes daquela morte, como é que aquelas 2 balas atravessaram aquele corpo daquele ser humano. Eticamente, você se autoriza a dizer que ele estava envolvido. Há um julgamento socialmente legitimado de que aquela morte é uma morte aceita. Né? Morreu porque deu por onde. Morreu porque fez por onde. Então, tem uma fratura ética numa sociedade que diz isso de um jovem de 10, 12, 13, 19, 18. Né? Então, o problema é ético aí. Se a sociedade autoriza essa morte, é que nós hoje não conseguimos sequer desenvolver empatia para aquele corpo negro, jovem, na periferia urbana, pobre, né? Ou seja, ele tem uma localização socioespacial, ele tem uma localização, né, socio-racial. Mas vamos adiante. Deixa eu mostrar esse outro mapa, porque esse outro mapa aqui não pode. Bom, esse outro mapa aqui eu gosto muito, é super interessante. Veja, são 3 mapas de densidade de Kernel, também aqui são da epidemiologia de Fortaleza. Tá? Esse aqui foi a gente que fez, esses 2 aqui são da Prefeitura da Saúde de Fortaleza. O que é a densidade de Kernel? Né? Quando tem um agravo perto do outro, né, ele fica mais quente, são hotspots, né? São lugares quentes.
seja, os hotspots aqui são os mesmos, né? Ó, como está pequeno, vocês não estão vendo, mas o vermelho está perto. São os mesmos mapas? São três coisas muito diferentes. Aqui é tuberculose. Aqui é sífilis congênita. Aqui é homicídio na faixa de 10 a 19 anos. Tuberculose, sífilis, homicídio. Portanto, são territórios em que o risco sanitário, o risco de saúde, né, nós estamos falando de saúde, o risco sanitário, ele é muito aproximado. Veja, eu só trouxe esses três. Se a Juliana traz o de Zika, chikungunya, dengue, né, vão ser rigorosamente os mesmos. É a mesma coisa. Você sobrepõe. Quando você sobrepõe esse aqui, você vai ver que são os mesmos territórios. São os mesmos territórios. Com maior risco sanitário, com maior risco de violência, com maior problema de causa externa, aí você vai colocar, né? A ausência de saneamento, né? A exclusão, a segregação como uma grande causadora. Veja, talvez esse seja o grande aprendizado do final dos anos 70 para cá. Que a Conferência de Alma-Ata, né, inaugura a ideia de determinantes sociais da saúde. Olha, saúde não é um problema, digamos, da ordem da máquina do corpo. Né? Não é só a máquina do corpo, ela não adoece, né, do nada. Né? Tem uma construção social e histórica que ela tem que ser percebida. Veja, a gente demorou muito tempo para compreender isso e para afirmar isso. Se vocês olham lá para trás, assim, o positivismo, ele inaugura uma forma de pensar que dissocia, né? E que nos torna, inclusive, ela é dissociativa, o positivismo é dissociativo, tem uma certa crença numa ciência, que é uma ciência ahistórica, inclusive, e que é dissociativa. E, portanto, o direito e a saúde foram os grandes campos de expansão dessa lógica, dessa raiz positivista, né, que acreditaram que, entre outras coisas, o corpo humano era máquina e que, em sendo uma máquina, ele tinha que ser tratado como tal. Saúde virou ausência de doença, né, não bem-estar físico, mental ou coisa que vale. Se você olha, por exemplo, a produção dos textos do direito e da saúde do final do século XIX, eram muito estruturadas a partir dessa lógica positivista, que estava muito legitimada por uma certa racionalidade científica, né, sem dúvida alguma, mas que eles, digamos assim, acabavam suplantando ou não permitindo, né, a compreensão das dinâmicas socio-históricas em torno da saúde das pessoas. Por que as pessoas... Por que tinha gente que tinha tuberculose? Tuberculose é uma doença social, né? Por que os ricos não tinham tuberculose? Ou não morriam de outras coisas? No direito, tem um verso do Anatole France que ele diz assim: a lei é magnânima na sua igualdade. É um sarcasmo, né, do Anatole France. A lei é magnânima na sua igualdade. Ela proíbe tanto a ricos quanto a pobres furtar pão e dormir sobre as pontes. É óbvio que os ricos não precisam furtar pão e dormir sobre as pontes, né? Então, por isso é um sarcasmo. Ele, no final do século XIX, ele fazia esse sarcasmo em torno da norma jurídica. Inclusive, tem um clássico do psicanalista brasileiro, que é sobre a norma familiar, norma médica e ordem familiar, né? Bom, pode passar. Pode passar. Eu queria só mostrar isso. Pode passar. Passa, por favor. Bom, vamos olhar aqui. Eu ainda estou no primeiro ponto. Eu estou com quanto tempo? Eu esqueci de marcar o meu celular. Bom, eu estou no meu primeiro comentário. Veja, nós pesquisamos ao longo de todos esses anos, o que nós somos? Nós somos um comitê que tem um parlamentar, está dentro da Assembleia, né? Tem um parlamento, tem o Unicef, tem o Poder Público Estadual, tem a sociedade civil, tem o Conselho Estadual dos Direitos da Criança. O que a gente está buscando? Nós estamos buscando evidência. Por que se morre tanto? Por que se morre tanto na faixa etária de 10 a 19 anos? Se morre porque, entre outras coisas, isso aqui é uma ilustração do Rafael Lima Verde. Rafael Lima Verde é um grande ilustrador cearense, né? Muitos o conhecem, trabalhou em muitos, né? E aqui tem 12 variáveis. Veja, a nossa noite de hoje não é para aprofundar o nosso olhar sobre o homicídio. O que eu quero apresentar para vocês é essa ideia dos determinantes sociais.
de que esse corpo jovem aqui, esse aqui, se olha essa cena aqui, o que você vê? Não, pode falar. O que você vê nessa cena? O que você... Aí tem mais ou menos 12 representações de evidências sociais de por que esse corpo jovem foi atravessado a bala. O que vocês veem? Essa cena é comum? Sim, tudo bem, é comum. Então esse é o problema de achar que as coisas são comuns, é que você acaba não percebendo a gravidade das coisas, né? Essa cena deve causar espanto. Se você perde a capacidade de se espantar diante de um corpo jovem assassinado, é um problema. Essa cena tem que causar espanto. O que tem nessa cena? Vamos, gente. A ausência de espanto, né? Todo mundo em cima. A ausência de espanto aqui também, né? Aqui. Vamos. A naturalização. O que mais? A mídia. Tem a família, né? A família? É a representação de como se fosse a mãe do jovem, né? Boa. Vamos começar por isso? Veja, aí você vai entendendo essas dinâmicas da saúde, né? Como são socialmente estruturadas, né? Esse menino que morreu, ele tem mãe? Não, nasceu de chocadeira, né? Quem é essa mãe? Ela é jovem, 53% dos meninos que morreram em 2015 eram filhos de mães que foram mães adolescentes. Então ele morreu com 14, 15, 16, ela tinha sido mãe com 14, 15, 16. Veja, não se trata de nenhum tipo de atributo de ordem moral aqui. Eu só estou dizendo o seguinte: quais são os tecidos de vulnerabilidade, quais são os circuitos de vulnerabilidade a que são submetidas as pessoas? O que acontece com uma mãe de 16 anos de idade que está no ensino médio? Hein? Sai da escola. Saindo da escola, aumenta ou diminui a empregabilidade? Diminui, aumenta a vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade é transgeracional, né? Atravessa uma geração a outra. Pronto, isso é uma evidência. Portanto, eu passo a compreender, por exemplo, que tuberculose, sífilis, zika, chikungunya não são um problema mecânico do biológico, né? São socialmente estruturados. Homicídio e suicídio. Ou, por exemplo, hoje o Ceará Crioulo, né, aquele site de jornalistas negros aqui do Ceará, publicou uma reportagem super interessante sobre suicídio na população negra. Recomendaria muito que vocês lessem. Tá, o Ceará Crioulo, uma reportagem do Bruno de Castro. Foi super interessante. Colocando como o racismo, como a população negra, ela acaba, né, cometendo mais suicídio, né, exatamente por causa dessa dinâmica de segregação. Procura aí Ceará Crioulo. Bom, eu não vou, como eu não quero explorar as 12 evidências, eu quero explorar o método. Não, vocês já descobriram o método. Isso é importante, é descobrir o método. É perguntar as causas das causas. E acho que o grande aprendizado, né, dessa nossa busca é que nós vivemos numa sociedade que pergunta muito pouco sobre as causas das causas. Qual é a interdição que mais nós vivemos na sociedade contemporânea? É a interdição de olhar, né? A interdição de pensar, a interdição de olhar para si mesma. Uma sociedade que ela não pensa sobre si mesma, né? A gente não pensa por que tem tanto homicídio. Você acha que tem que reduzir a idade penal e botar a arma na mão de todo mundo, ok? Mais ou menos isso. Você não pensa por que tem tanto homicídio, né? Não, vamos facultar a compra de armas ou vamos reduzir a idade penal, aumentar, né? Prender e tal, né? E é super difícil você estabelecer, inclusive, uma linguagem que permita que as pessoas procurem a raiz dos problemas, né? Uma vez eu adoro, né, conversar com um taxista, ou com um taxista do Uber, né, agora, mais recentemente, né? São conversas muito ricas, né? Muito densas. O cara me reconhece e tal, aí começa a falar nessa, o cara dos direitos humanos, né? Né, já veio aquele, ixi Maria, né? Você dos direitos humanos, né? Não sei o quê, defende bandido, aquela coisa toda. Aí eu vou falar, né, que o direito humano, a segurança é um direito humano, tem que ser garantido mediante um conjunto de... a segurança é um direito humano, nenhum de nós quer ser assaltado, nenhum de nós quer ser violentado. É um direito humano viver uma vida segura.
Aí eu vou dizer isso para ele, vou dizer, e ele, tem que prender mais, tem que prender mais, tem que prender mais. E eu, na minha visão abolicionista penal, minimalista penal, né, de que o direito penal é contraprodutivo, na verdade ele produz mais violência, eu digo assim para ele, olha só o hiato de linguagem entre dois seres humanos, né, discutindo violência. Aí eu digo para ele, olha, não adianta prender. Ele tem razão, né? Tem que matar todo mundo mesmo. Né? Ele resolveu, não, veja, olha a fissura paradigmática entre nós, né? Assim, era uma distância paradigmática gigantesca. Mas vivemos nessa sociedade hoje, né? Vivemos uma sociedade que autoriza, dentre outras coisas, lógicas exterministas. Né? Nós temos essa lógica. É Barromeno que leva o populismo autoritário a graçar, por exemplo, agora, né, mais recentemente, né, cresceu na Europa Central, cresceu na América do Norte, entre outras coisas, é uma lógica exterminista. É a paranoia estabelecida em torno do inimigo ideal. O outro é um inimigo ideal que tem que ser exterminado. Quem é o outro? Bem, na Europa Central é o imigrante. Quem é o outro para nós aqui? Vai ser essa juventude periférica. Né? Esse outro, ele não pode, eu não posso ter com ele nenhum traço de empatia, alteridade, compreensão. Ele tem que ser exterminado. Bom, falei demais, só queria apresentar um método para vocês. Muito rapidamente. Veja, vulnerabilidade de quem cuida, essa mãe está muito sozinha, sensação de injustiça. A gente analisou 1.500 processos de homicídio, isso há 5 anos atrás, tá? Hoje está bem melhor. Melhorou muito, o tempo de justiça melhorou muito, a gente conseguiu ampliar muito no Ceará a elucidação de casos. Mas, por exemplo, esses casos aqui, apenas 2,8 tinham tido condenação, violência armada. Isso é uma coisa interessante, 75% dos homicídios no Brasil são com arma de fogo. Aqui no Ceará, na faixa etária mais jovem, você chega a 94% de arma de fogo. Ou seja, o Ceará não é a terra da peixeira. Né? O Ceará há muito tempo não é mais a terra da peixeira. É a terra da arma de fogo. Vida comunitária conflituosa. Pronto, olha aí. Essa é outra dinâmica. 53% dos mortos tinham sofrido ameaça. Olha como seria importante, pronto, aí eu vou sair dos determinantes sociais para ir para as recomendações de política pública, né? A colega aqui tinha me perguntado o que pode ser pensado para isso. Mediação positiva de conflitos. Ao invés do investimento ser investimento em dor, investimento em repressão somente, investimento coercitivo, a gente tinha que fazer um investimento na subjetividade humana, na mediação positiva. Vocês não têm ideia do número de assassinatos por motivações banais. É muito grande também. Mas nós temos uma treta aqui, um território. Você me ameaça. Quais são as minhas 3 opções depois de sofrer uma ameaça? Quais são? Matar? Morrer? Fugir. Não tem uma quarta opção, que seria uma composição. Né? Não tem essa possibilidade. Você, vou à delegacia e na delegacia eu vou registrar. Como o nível de resolutividade é pequeno para o crime de ameaça, eu não confio no Estado. Então eu faço justiçamento privado. Né? A rede de amigos que foi assassinada, os territórios vulneráveis, pode passar. Aqui está faltando um lembro, viu? É interação violenta com a polícia, já reclamei isso várias vezes, cultura da violência nos programas policiais, produção da subjetividade. Nós temos 14 horas de programas policialísticos hoje no Ceará, por semana. Isso produz o quê? Na sociedade. Que subjetividade é produzida a partir de uma imersão, sobretudo para os mais jovens, disso? Pode passar. Falta de oportunidade de emprego, né? Abandono escolar. Esse dado aqui é muito interessante para a gente pensar um determinante social. Ó. 73% dos meninos que morreram tinham abandonado a escola pelo menos 6 meses antes. Isso é a cara de um determinante social. Né? Eu tenho, portanto, o abandono escolar, ele amplia a vulnerabilidade desse jovem. Aí você fica imaginando como. Pronto, eu vou passar para o segundo momento. Quanto tempo eu tenho? Já foram 25. Tá. Vou passar para o segundo momento. Veja, aí você passa a compreender que nenhuma política pública ela pode ser ensimesmada, ela não pode ser fechada numa caixinha. Como é que eu vou pedir lá para a Juliana, da César, resolver o problema da epidemia de homicídios, se eu sei que 73% dos que morreram tinham abandonado a escola? Eu preciso, portanto, de uma cesta multidisciplinar, multissetorial.
eu preciso indicar o seguinte, olha, lá naquele território, aqueles territórios que eu mapeei, naquele território, eu sei que tem muita morte. E eu sei que quem morre muito é quem abandonou a escola. Portanto, eu preciso reduzir o abandono escolar, eu preciso reduzir a evasão e o abandono escolar. Né? Pergunta importante. Quem abandona quem? É o aluno que abandona a escola ou a escola que abandona o aluno? Ou ambos se abandonam? Isso é super difícil de responder. Então, o que eu queria colocar para vocês, agora nesse segundo momento, é que a gente pudesse pensar exatamente o momento que nós estamos vivendo. Nós não estamos vivendo um momento bom para as políticas públicas garantidoras de direitos no mundo. Nós estamos vivendo uma tríplice crise da política social. Estamos vivendo agora crise de financiamento por causa da agenda, né, econômica restritiva, né, o chamado austericídio, né, as políticas de austeridade. Criou-se a ideia de que se gasta muito, né, com política pública. Né? Você pega um país que tem o tamanho da desigualdade do Brasil, ele tem que, obviamente, ter política de atenção às pessoas. Né? Ou seja, para 80% das pessoas só tem escola pública. A educação básica no Ceará, 80% da educação básica, 80% das matrículas no Ceará são na escola pública. Não são na escola privada. Se eu achar que a escola privada vai solucionar esse problema, né? Por exemplo, 75% das pessoas em Fortaleza são SUS exclusivo, não é isso? Só tem o SUS. Vai ter o quê? Vai ter o Unimed, a Pivida, né? Vai ser uma coisa assim? Portanto, nós estamos vivendo a primeira crise da política pública, a crise do financiamento. Por quê? Porque nós estamos vivendo, de fato, uma crise econômica internacional de super realização, ou seja, tem uma super concentração de riqueza. E qual é a resposta a essa crise de super concentração de riqueza? É destituir direitos, não é distribuir riqueza. Por isso que os sistemas previdenciários, os sistemas de saúde pública, os sistemas educacionais estão sob ataque. Por que o autoritarismo cresce no mundo? É porque o mundo deu uma pirada? É porque uma agenda autoritária é a única agenda possível de implementar a destituição de direitos. Ninguém se elege democraticamente dizendo, olha, eu vou piorar a sua vida, né? Vote em mim. Não vai. O cara cria, obviamente, uma agenda que é uma agenda, né, digamos assim, de guerra cultural, de inimigos, né, ideais, de uma paranoia, né, em torno de um inimigo ideal, mas a agenda real é a agenda de destituição de direitos. Vamos pegar os dados, assim, para não ficar falando que eu estou aqui, né, só expondo. Né? Vamos pegar os dados. Nós já vivemos um subfinanciamento da saúde, né, historicamente. Com a PEC da chamada reestruturação dos gastos, né, nós vamos estrangular mais ainda os investimentos em saúde, educação, assistência social. Mas os gastos financeiros não foram congelados. Então, por exemplo, eu estou gastando esse ano 1 trilhão e 300 bi com gasto financeiro e estou restringindo o investimento e o custeio em saúde, por exemplo. Ou seja, tem alguma coisa errada, eticamente. Não estou nem falando da política, tem alguma coisa eticamente errada numa sociedade que escolhe liberar o gasto para banqueiro. Nem acho que a sociedade fez essa escolha consciente. Né? Quando por exemplo, possa ter apoiado, né, o golpe de 2016 ou, por exemplo, a eleição de 2018. Mas, na prática, gasto financeiro, ou seja, gasto com banco, não está congelado. Está congelado em investimento, fazer estrada, fazer hospital, fazer universidade, né? Isso está congelado por 20 anos, com dinheiro federal. Investimento, custeio, despesa financeira não está congelada. Ou seja, nós temos um problema de subfinanciamento. Essa é a primeira crise, né, que em especial as políticas sociais estão vivendo, é a crise do subfinanciamento. Vou dar um dado só para não, porque o tempo está escasso. A gente está gastando 17% do PIB brasileiro com despesa financeira. 17% do PIB. Quanto é que se gasta com política social, com todas as políticas sociais, incluindo cultura, né, moradia? Todas as políticas sociais levam quanto? 15% do PIB. Ou seja,
a fatia da União Federal que vai para os bancos é maior do que a fatia que vai para a Bolsa Família, Universidade, IF, SUS, tudo isso. Ou seja, 15% do PIB, né, representam o que a União Federal bota em política social. 17% do PIB representam o que a União Federal bota em despesa financeira. É praticamente metade do orçamento. Essa é a primeira crise. A segunda crise tem a ver com a legitimidade. Veja, nesta sociedade não há exploração econômica sem dominação político-cultural. As pessoas defendem o SUS? Defendem? Por quê? Por que as pessoas não defendem o SUS? Tem uma fila de problema, né? Tem uma fila de problema. Pronto, a segunda crise é a crise de legitimidade, que tem a ver com a terceira. A crise de legitimidade é o seguinte: por que eu não consigo, digamos assim, maior defesa? Porque há uma agenda de deslegitimação do que é público. É o que aconteceu, por exemplo, no Chile, que agora estourou. Você legitimou a previdência privada, a educação superior privada, não foi? Não, é mais ou menos o pensamento médio do homem médio da sociedade brasileira. Aquilo que é privado é melhor, né, e acaba deslegitimando o que é público. Já é uma terceira crise, junto com essas duas, as três são interseccionadas, que é a crise de capacidade de realização. Capacidade de realização, ou seja, capacidade de entrega, capacidade do cidadão ter a garantia do seu direito, né, assegurada a partir daquela agenda, ela diminui. Então eu tenho crise de financiamento, crise de capacidade de entrega ou capacidade de realização, né, capacidade técnica e capacidade logística de fazer as coisas. Ou seja, as coisas não chegam a quem deveriam chegar. Mais ou menos assim, eu tenho metade de Fortaleza não tem saneamento. Metade da cidade não tem saneamento. Isso é um problema gravíssimo. Saneamento, algumas cidades da Europa do Norte tinham resolvido no século XIX universalizar o saneamento. Né? Então, aí eu diminuo o financiamento, não consigo fazer a entrega. Não fazendo a entrega, eu não tenho quem defenda a política. Então, eu tenho crise de legitimidade, crise de capacidade de entrega, crise de financiamento, que elas vão se retroalimentando. Eu estou colocando isso para falar o seguinte: nós estamos vivendo um modelo civilizatório insustentável. Insustentável. O mundo não sustenta esse nível de desigualdade. Ele não sustenta porque aquilo que está acontecendo no Chile, Equador, Haiti agora, né, que está para explodir também, né, isso é uma convulsão social em razão dessa insustentabilidade. Ela é social, política, econômica e ambiental. Nós estamos vivendo os sintomas de um adoecimento generalizado. Ou seja, as doenças do corpo, as pessoas estão voltando a ter doenças, ou estão tendo mais doenças. É isso, as neoplasias, cânceres, né, todos em razão do modo de vida, doenças advindas das condições ambientais, ou as doenças da alma. É isso, é um tempo que produz um adoecimento da alma também, produz um adoecimento do espírito. Por quê? Porque você tem, obviamente, aí um processo de ruptura de coesão social e civilizatória. Você não se sente seguro. Você não se sente seguro. Você pergunta para um jovem de 19 anos hoje da periferia, quais são as seguranças que ele tem em relação ao trabalho, afeto, né? O que leva um cara de 16 anos, por exemplo, a agregar-se a um grupo armado? Já pensaram sobre isso? Quais são as? Autoestima, né? Reconhecimento, pertencimento, afeto, portanto, poder, uma sociedade que valoriza quem tem poder e diz para todo mundo que só quem vale é quem tem poder. Veja, a sociedade brasileira é a sociedade que diz, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ou seja, não é uma sociedade de alteridade, né? Não é uma sociedade de iguais, é uma sociedade que poucos podem, muitos têm que ter juízo. Então a ideia é de que esse menino, eu vou ter que ter poder, para ter poder eu vou ter que ter um ferro na mão. E algum dinheiro, capacidade de consumo. Vocês têm celular? Vocês têm um celular do modelo que vocês queriam? É mesmo? Um conjunto de pessoas que tem, assim, né, consumo consciente. Então, quando eu faço essas perguntas em escola, né, do ensino médio, todo mundo responde com a marca da Apple. Não, eu queria o último modelo do iPhone, aquele que custa R$7.000. É uma sociedade hiperconsumista, um tempo hiperindividualista. Então,
Eu queria fechar dizendo isso. Por exemplo, não dá para pensar saúde sem pensar a crise do modelo civilizatório. Nós temos que pensar o seguinte: nós estamos vivendo uma crise do modelo civilizatório. Crise multifacetada. Econômica, social, política e ambiental. Ela é econômica porque o modelo é isso. Tem um país no mundo que está gerando basicamente todos os bens de consumo do planeta, é a China. Isso é muito novo, isso tem 40 anos. O outro pedaço do mundo, né, que está querendo manter o seu domínio, né, a partir de tecnologias da informação, domínio de patentes, né, ele aposta em guerras híbridas, ideológicas, militares também, os norte-americanos. Portanto, nós temos uma crise econômica, uma crise social, porque é isso, a crise humanitária do Oriente Médio, é a crise dos refugiados climáticos e econômicos da África Central e da Ásia, né? Já a América do Norte, olha só a loucura, já a América do Norte vai ter refugiados. Vocês estão acompanhando os incêndios na Califórnia, pelo enésimo ano agora? Bom, vai ter vai ter refugiado agora da América do Norte, né? Portanto, ela é social, ela é econômica, ela é política, porque as instituições que davam coesão, que serviam como amortecimento, elas não servem mais. O cartaz que mais se empunhou em 2013 foi o Não Me Representa. Veja, eu sou parlamentar, eu estou na democracia, né, eu estou ocupando temporariamente um lugar na democracia representativa, mas eu tenho uma absoluta consciência que esta democracia representativa não me representa. Por quê? Porque ela é dominada por circuitos de poder historicamente muito segregados. Né? Quem é que se sente representado pelo Congresso Nacional Brasileiro? Tem um amigo que pouca gente tinha prestado atenção no Congresso Nacional Brasileiro até o dia do impeachment, né? Aí, como foi no domingo, as pessoas ficaram o dia inteiro, né? Aí ele era da saúde, Júlio, ele disse assim: a sociedade brasileira viu uma ressonância magnética do seu Congresso e ficou muito assustada com o que viu. Eu disse: pois é, era para ter olhado antes. Era para ter olhado antes as entranhas, né, dessa democracia representativa. Uma sociedade afro-ameríndia que tem uma política representativa branca, masculina, rica. Né? É isso, uma sociedade que é majoritariamente feminina, majoritariamente não branca, né, majoritariamente pobre, tem instâncias representativas que são majoritariamente masculinas, brancas, ricas. Né? Então tem um problema aí. Então é uma crise política também. E é uma crise ambiental porque o planeta não aguenta mais. Isso talvez seja o mais evidente, mas o mais difícil. Talvez seja resolver como é que nós vamos ter um modo de vida capaz de nos dar esperança. Porque esse modo de vida ele não é capaz de nos dar esperança, ele não é capaz de nos dar, né, a possibilidade de almejar um futuro melhor para as novas gerações. Bom, e aí entra, obviamente, dito isso, ou seja, determinante social, saúde, crise, né, a tríplice crise da política social, crise multifacetada. Veja que eu comecei num mapa, fui ampliando. Agora vou voltar ao mapa, né, vou voltar lá ao território para finalizar, para cumprir aqui os 40 minutos. É isso que eu tenho? Um minuto. Tem 1 minuto? Já 10 minutos, a assessora Tá bom. né? Tem 1 minuto. Vou pedir só mais 5 minutinhos então, tá? Me permita. Em 5 minutinhos eu queria falar então dessas resistências. Eu não acredito que uma nova pactuação civilizatória venha de cima. Tampouco eu acredito que uma nova pactuação civilizatória ela venha de um esforço meramente do córtex cerebral de alguém muito iluminado. Nunca foi assim no planeta. Nunca foi assim na história da humanidade. Né? Não teve um iluminado que pensou um modelo de sociedade e baixou, né? Não é assim. Portanto, eu continuo acreditando que o capitalismo ele é um modo de produção. O capitalismo é um modo de produção de bens, mas ele é um modo de produção de pessoas. Se a gente não conseguir compreender isso, a gente não vai vencer esse modo de produção subjetiva. Só há dominação, só há exploração econômica com dominação subjetiva. Nós estamos vivendo uma etapa que é hiperindividualista, hiperconsumista, é a etapa assim, do império da vida privada. O mundo está caindo, aí se você diz assim, não, eu vou ouvir música sentado, né, deitado na rede, eu acho super legal ouvir música deitado na rede. Não é para deixar de fazer isso. Tem que fazer isso, senão a sua própria saúde mental não aguenta. Eu adoro tomar cerveja com meus amigos, né? Adoro, né? Eu acho tudo isso.
Só que eu não posso me refugiar no império da vida privada. E isso talvez seja o mais difícil. Só há uma saída. É lançar-se na incerteza. É super difícil isso. Veja só o tamanho do problema. Nós não temos saídas pré-fabricadas para essa crise. Os modelos antigos, vamos fazer uma repactuação institucional. Quem acha que 2022 vai ser a grande saída para o Brasil, me permita a franqueza e a dureza. Está errado. 2022, vocês, primeiro assim, nós vamos suportar 2022? Né? Pouco provável. Então, não me parece que o sistema permita saídas meramente institucionais. Eu só aposto hoje em algumas possibilidades que nasçam do próprio local e que possam se tecer. O binômio partido-sindicato foi um binômio super importante para a minha geração. Hoje, para a geração de trabalhadores que existe hoje, ele não é um binômio encantador. Eu sei disso. Esse binômio, inclusive, ele precisa se renovar. Veja, nós estamos numa civilização do Uber. O Uber, o cara não é. Ele acha que não tem patrão. Ele acha que ele é que manda na Uber. Ele dá 25% do trabalho dele em líquido, mas ele acha que ele manda na Uber. E a Uber diz para ele: não, eu sou prestador de serviço, você é um vendedor. Se vocês lerem, eu adoro o Larval e o Dardot, né? É a nova razão do mundo. Né? É isso, é uma nova razão do mundo. Não é só uma ideologia, é uma nova razão do mundo, do empreendedorismo, do hiperindividualismo. Nós temos que chegar a essa razão. Dizer o seguinte: olha, não tem escapatória nessa razão. Essa razão ela produz adoecimento, ultraexploração, mais segregação, mais concentração de renda, adoecimento mental, tristeza. Nós queremos uma vida que possa ser uma vida plena. A grande tecnologia que agora que nós precisamos é como é que nós vamos unir as pessoas sabendo que elas não trabalham mais no mesmo lugar, que elas não são da mesma categoria, que elas não têm carteira assinada, nós temos uma geração precária. A única coisa que pode dar laço às pessoas é conteúdo. Isso é do campo psi, né? É o campo psi que diz que o que dá laço social é conteúdo, é discurso, né? É sobretudo a narrativa. Nós temos que compreender que o tempo atual, veja, não vai ser... Não tem mais porta de fábrica, por exemplo, com milhares de pessoas que você soltava um panfletinho e as pessoas ali compreendiam aquela narrativa. A narrativa hoje é muito mais difícil. Até pelo domínio das tecnologias da informação. Portanto, as resistências são mais difíceis, porque as tecnologias da informação estão a todo momento nos monitorando. Né? Nós estamos sendo gravados aqui, os algoritmos estão pensando o que a gente quer ou não. Portanto, eu queria fazer esse convite a vocês. É um convite à incerteza. Um convite à incerteza. Não há... eu gosto muito de um pensamento do empirismo consciente. Ele é empírico em quê? Ele não tem um a priori, ou seja, não tem uma saída para a crise do SUS, a prioristicamente. Eu tenho que lidar com eu faço um diagnóstico, ou seja, preciso de mais dinheiro, preciso de mais legitimidade, preciso de maior capacidade de entrega. Né? É empírico na medida que eu me relaciono com esta realidade. Mas por que é consciente? Porque eu tenho consciência dos valores. Se eu perguntar para vocês aqui quais são os valores que vocês têm consciência, vocês vão me dizer. Por exemplo, eu quero mais ecologia. Eu quero mais ecologia, eu quero mais justiça social. Não quero uma... eu estava vendo a Forbes agora, o Ceará tem 16 bilionários. 16 bilionários, né? O Ceará tem. Tem gente que tem mais de 13 bilhões de reais de patrimônio pessoal. Eu não quero isso, eu quero uma partilha mais equitativa. Pronto, eu sou consciente da justiça social. Eu sou consciente da necessidade de uma reorientação do modo de produção para manter a sustentabilidade do planeta. Eu sou consciente que o modo de vida atual ele é um modo produtor de individualidades adoecidas. Eu tenho consciência disso, por isso que é empirismo consciente. Portanto, a questão não é eu tirar o livro certo da parede, né, e dizer, o caminho para a mudança é esse aqui. Eu tenho que convencer a sociedade, a partir de mim mesmo, de que as mudanças são urgentes. Né? Pode passar, querido? Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pronto, pega de volta. Veja, o sentido de urgência, aqui são 5 atitudes necessárias para a alteração no tema de homicídio. Vou voltar ao local. A primeira coisa é a urgência. Se eu não compreender, que nem a Greta Thunberg, uma menina de 17 anos de idade, estava dizendo, ajam como se a casa de vocês estivesse pegando fogo, porque de fato está.
Eu acho essa frase absolutamente cortante, né? Uma moça de 17 anos vai ao Parlamento Europeu, diz isso para frente dos principais líderes de Estado, e é impressionante. Ajam como se a casa de vocês estivesse pegando fogo, porque de fato está. Ou então uma indígena nordestina que vai lá para a ONU e diz assim, não tem planeta B. É de uma simplicidade maravilhosa e cortante. Não tem planeta B. É o sentido de urgência. Porque se a gente não se implica nos processos, né? Se a gente não se implica nos processos, a gente adoece, porque você não encontra inclusive, ponto de sustentação. Eu queria concluir com isso. E a última coisa é manter a indignação. Eu acho que o grande problema de nós hoje é um certo apassivamento generalizado. Ninguém se indigna mais. Né? Ninguém tem espanto. Ninguém se espanta. Né? Ninguém se espanta. Mas precisamos explorar as possibilidades que a indignação. Tem um grande filósofo francês que eu gosto muito, Daniel Bessaïd, que ele diz assim, a indignação é um bom começo. Só que nós não estamos nos indignando. Nós não estamos nos indignando com a epidemia de depressão, com a morte das crianças, com a elevação da população. Né? Como nós não nos indignamos, nós não temos combustível subjetivo para fazer os enfrentamentos, inclusive para lançarmos nessa incerteza. Eu acho que é importante isso. Bom, já foi dito várias vezes que mares calmos não geram bons marinheiros. O nosso mar hoje é um mar muito revolto. Nós vamos ter que ter a coragem e a altivez da gente produzir novas subjetividades, novas formas políticas, novos modos de produção. Ou seja, a criatividade política, ela é super importante, né? É resistência que produz criatividade. Acho que isso é super importante. E nós temos que fazer essa tecnologia do laço social a partir do discurso, da narrativa, empreender e estender os possíveis. Né? O Manuel de Barros, ele dizia, ele criava aqueles objetos impossíveis, né? Um dos objetos que ele tem é o esticador de horizontes. Eu acho isso absolutamente sensacional. O que o sistema produz hoje em nós? O sistema produz em nós sujeitos e subjetividades repetitivas. O seu futuro é o igual hoje, piorado. Ou seja, o futuro que se apresenta a nós é um futuro igual ao presente, é a repetição do presente, só que a repetição do presente no futuro vai ser piorada, porque vai ser mais cataclismo ambiental, mais guerra, né? mais segregação. Mas nós somos a única espécie, isso é muito interessante. O que é o humano? O humano tem essência? Nós temos dito que o humano tem existência. Você procura a existência humana, muitas vezes se erra se olhando o passado. Eu acho que esse é um tema importante para a gente afirmar hoje. A nossa origem não é o nosso destino. A nossa existência não está no passado. Nós somos a única espécie que consegue olhar o futuro desenhado, recusar o futuro desenhado e reinventar o futuro. Isso está posto para nós hoje. Tem um futuro desenhado para cada um de nós no planeta e nós precisamos recusar esse futuro. O direito de recusa, o exercício da indignação, lançar-se na incerteza, talvez sejam as coisas mais importantes agora. Mas, sobretudo, não ceder à melancolia e à tristeza. O poder nos quer melancólicos e tristes, sem esperança. Por isso que é muito importante, né, fazer celebração, unidade, né, festejo das resistências. O Samba da Mangueira, do ano passado, ele ganhou por causa disso, porque ele celebrava a resistência e reinventava o futuro. Isso para nós é super importante. Recusar o futuro posto para nós, cinza e triste, e reinventar o futuro. Só assim nós manteremos a nossa humanidade e poderemos respirar o futuro. Um único verso agora, para finalizar, do Mário Benedetti. Só quando transgrido alguma ordem, o futuro se torna respirável. Só quando transgrido alguma ordem, o futuro se torna respirável. Talvez haja muito mais futuro na transgressão da ordem. Obrigado.